Bom, pessoal, então dando sequência aqui à nossa terceira videoaula do curso de Android, esse curso gratuito básico disponibilizado pela RL System. Na última videoaula, eu comentei um pouco sobre o Android Studio, né? A gente abriu a ferramenta, eu comentei algumas coisas e eu entrei no detalhe da questão do Java, tá? Então, para quem não tinha o Java instalado ou tinha uma versão inferior, e para quem também já fez o curso de Java, vai saber o que é o JDK. Mais uma vez eu saliento que é muito importante que você venha fazer o curso de Java, tá? E mesmo assim, depois que eu instalei, ou no caso aqui específico, atualizei o meu Java 8, como eu já tinha criado esse projeto, é interessante que você possa vir aqui em File, Project Structure, e se mesmo assim você atualizou o seu Java, ele continua dando essa mensagem, tá? Isso para quem enfrentar esse problema, tá? Para quem instalou do zero, provavelmente não vai ter esse problema. Aqui em SDK Location, o meu JDK do projeto está apontando para o Java 7. Então eu vou clicar aqui para alterar o diretório depois de eu já ter instalado o JDK 8. Aí aqui eu navego até a pasta do Java, geralmente em C Program Files, no caso arquivos de programa. E aqui eu tenho a versão do JDK, ó. JDK, não JRE, tá? JDK, no caso aqui é 8. Eu vou selecionar, vou dar um OK. E isso vai resolver o problema, ok? Deixa eu só permitir aqui, por causa do meu file do Windows. Ok? Beleza. Qual é o objetivo da aula de hoje, pessoal? O objetivo é a gente criar o nosso AVD. Tá? A gente criou o projeto na última videoaula, que é esse nosso projeto aqui. Aqui na pasta Java eu tenho a minha Activity e aqui na pasta Resource Layout eu tenho o nosso XML, que é o layout. Antes de eu iniciar, então, provavelmente na próxima videoaula, eu quero comentar um pouquinho sobre o AVD. Tá? O que é o AVD? O AVD, pessoal, nada mais é do que os nossos dispositivos, os nossos celulares virtuais, certo? AVD eu encontro aqui nesse ícone que você está observando aí na tela. O ícone que quando eu encosto ele mostra Android Virtual Device, no caso aqui AVD Manager, onde eu tenho a possibilidade de estar gerenciando todos os meus dispositivos que eu criei. Tá? Quando eu crio um projeto, eu posso testar esse projeto tanto num celular real, conectando o USB dele, fazendo algumas coisas, assim como posso criar um dispositivo virtual, que é como se fosse um celular, só que ele roda direto no nosso computador. Eu posso inicializar aqui, como se fosse uma máquina virtual, para quem já criou e trabalhou com máquinas virtuais no Windows, por exemplo. Certo? Pessoal, para me criar um AVD é simples. Eu clico aqui nesse botão que eu disse antes. Aqui ele vai mostrar para mim todos os meus dispositivos criados. Ele mostra para mim o nome, o tipo, no caso aqui celular e tablet, a resolução de tela desse dispositivo, qual API que eu estou utilizando. Né? Por exemplo, nesse curso de chat, por exemplo, que é um dos cursos que eu ministrei na RL System, onde eu mostro como criar um chat no Android, eu utilizei aqui o Android 6.0. Então eu tenho criado esse AVD por isso. Tá? E assim por diante. Para me criar um AVD, eu clico em Create Virtual Device. Além disso, observem que nessa tela eu também tenho o tamanho do disco, ou seja, do tamanho desse celular, o quanto de armazenamento ele tem. Aqui eu tenho algumas ações, como inicializar o meu dispositivo, e eu posso também vir a editar esse dispositivo, mudar, por exemplo, o sistema operacional, mudar o nome, mudar a quantidade do tamanho do disco, mudar a memória RAM, e assim por diante. Tá? Eu vou escolher a opção Create Virtual Device. E notem que a primeira coisa que eu encontro aqui nessa opção é a categoria. Ou seja, o que eu quero criar? Eu quero criar um dispositivo como se fosse uma TV, eu quero criar um dispositivo como se fosse um relógio, por exemplo, ou telefone, ou até mesmo tablet, eu tenho essa possibilidade. Tá? É muito simples. E, no nosso caso aqui, eu vou utilizar, por exemplo, esse Nexus 6, tá? Eu quero utilizar esse cara como modelo.
Ou até mesmo posso vir aqui criar um New Rider Profile, e definir manualmente, por exemplo, qual é o dispositivo, qual é o tamanho da tela, qual é a resolução, qual é a memória dele, entre outras configurações. Se tem GPS, se tem câmera na frente e atrás, uma skin, por exemplo, tá? Por exemplo aqui do Galaxy, tá? Então aqui eu tenho diversos modelos. Eu geralmente, tá, utilizo aqui esses modelos pronto. Não vai ser diferente agora. Quando eu quero testar alguma configuração específica, eu faço. Se eu, por exemplo, escolher aqui esse Nexus 5, eu posso escolher as imagens, ou seja, as versões do Android que eu venha estar utilizando, certo? Eu posso, por exemplo, aqui eu tenho o recomendado. Quando eu falo imagem, pessoal, eu me refiro ao sistema operacional, a versão que eu vou utilizar, tá? Sempre é interessante utilizar o que o Google recomenda aqui no Android Studio. E observem que as versões, existem a versão aqui Marshmallow que está em negrito. As outras versões, como por exemplo a KitKat, ela não está em negrito e eu não consigo avançar. O que dá a entender? Que eu não posso utilizar essas versões. Por quê? Eu não posso utilizar essas versões porque eu não tenho essas versões baixadas. Tanto é que ele mostra aqui para mim que eu preciso fazer o download. Quando eu instalei o Android Studio, tá, ele pode ser que instale alguma versão para você, ou pode ser que não instale nenhuma. Aí você tem que fazer o download dessa imagem. Se eu, por exemplo, quisesse utilizar a API 22, eu clicaria aqui, ó, em download, tá? Notem aqui, aceitaria esses downloads, faria um next aqui, depois continuaria, tá? Cancelei aqui porque eu não quero utilizar ele, eu quero utilizar a versão que eu já tenho, certo? Poderia fazer o download e utilizar ela. Antes disso, antes de eu voltar aqui em Create Virtual Device, eu também tenho uma opção que é o SDK Manager. E esse SDK Manager é o cara, eu vou abrir aqui, ó, aqui em SDK Manager. Ó, cliquei nessa opção aqui. Antes de eu ter clicado nessa opção, eu escolhi aqui, tá, em SDK Manager. Cliquei novamente aqui para abrir o SDK Manager. E notem que aqui, pessoal, eu gerencio todo o meu SDK, ou seja, toda a minha biblioteca do Android Studio. Por exemplo, por que eu estou mostrando isso agora? Para não perder aquela ideia que eu disse de fazer o download das imagens que eu quero utilizar. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui o Android 7.0 API. Notem que não está instalado algumas coisas. Por exemplo, aqui no Android 6, que é a API que a gente vai estar utilizando, eu tenho tudo instalado. Por quê? Porque eu vim aqui no SDK, marquei tudo esse cara aqui e instalei. Cliquei aqui em Install 7 Packages, instalou. Se eu quisesse, por exemplo, eu quero testar o Android 3.0. Então eu tenho que baixar essa imagem para que quando eu crie lá um device, quando eu crio um virtual device, ou seja, um celular online lá, um celular virtual, ele apareça para mim. Então aqui em Android 3.0, eu posso fazer o download da plataforma, que é para poder trabalhar com o Android. Note que versões mais antigas têm apenas a plataforma para download. Tá? Não tem muita coisa. As versões mais novas sim, porque aí você tem outras APIs para estar utilizando, como inclusive na API 6, que eu fiz o download de tudo, eu tenho diversas outras coisas, como a questão da TV, imagem de TV, imagem de relógio, né? Dentre outras coisas, ok? Então, é importante eu salientar isso. É bem simples, é uma questão de marcar e clicar em instalar. Não tem segredo, tá? E aí, automaticamente, ele estaria aparecendo ali para você na hora de criar um novo device, onde eu selecionei aqui Nexus 5. E aqui, por exemplo, o Marshmallow. Se eu não encontrar aqui, eu posso vir aqui, tá? Escolher outras versões, Other Images, olha só. Posso fazer o download por aqui também, mas o importante é que lá que eu gerencio tudo isso, certo? Eu vou escolher então essa versão aqui, x8664, por exemplo. Beleza, avancei. Aqui ele vai dizer um nome para me informar. Notem como os nomes eu dei aqui. Vamos chamar esse cara de calculadora. Eu geralmente trabalho assim. Se eu tenho um projeto de calculadora, eu crio uma VD calculadora. Se eu tenho um projeto
sistema de restaurante, eu vou lá e crio um AVD chamado sistema de restaurante, ok? Bom, aqui tem algumas outras configurações. Se eu quero que o celular ele inicialize dessa forma, ou seja, na vertical, ou se eu quero que ele inicialize no landscape, no caso na horizontal. Eu posso também alterar aqui o dispositivo, se eu vim me arrepender. Posso alterar novamente a versão do Android. E aqui em Show Advanced Settings eu posso configurar algumas coisas, como por exemplo uma câmera, onde eu posso definir uma câmera emulada, ou seja, ele vai criar uma câmera fake, onde uma imagem vai ficar andando lá, só para poder tirar uma foto diferente, ou seja, uma foto virtual que ele cria. Ou eu posso escolher a webcam. No caso aqui, esse meu computador, que é um notebook, ele tem uma webcam integrada, então eu posso marcar essa webcam e com isso, quando o meu emulador inicializar e eu quiser, sei lá, criar um aplicativo que tira foto, essa foto que eu tirar do dispositivo virtual vai vir dessa webcam, ok? Eu não quero câmera, eu posso até colocar aqui uma câmera emulada, por exemplo. Eu posso tanto criar uma câmera frontal quanto uma câmera traseira, então eu poderia aqui fazer a mesma configuração, tá? Eu tenho outras configurações como a quantidade de memória RAM, como por exemplo o tamanho do dispositivo interno, ou seja, qual é o tamanho que esse celular vai ter de armazenamento interno. Por exemplo, aqui está 800 MB. Mas eu quero, por exemplo, criar também um cartão de memória, né? Porque geralmente o celular ele tem um armazenamento interno e você pode colocar um cartão de memória. Aqui também eu posso emular isso e colocar um cartão de memória. Aqui, por exemplo, no Internal Storage está 800 MB. Eu posso definir, por exemplo, que eu quero, sei lá, 1 GB. Tá? Mas se eu quero em megabytes, eu coloco megabytes. Aqui eu tenho 1024 megabytes, eu tenho 1 GB. A mesma coisa vale para o cartão de memória aqui, ok? Isso é uma questão bem simples, então eu não vou entrar muito no mérito. Você mesmo, entre aspas, fuçando nisso, você vai entender perfeitamente como a coisa funciona. Tá? Uma dica que eu dou, não coloque muita memória, porque daqui a pouco, dependendo do tamanho de memória RAM que seu computador tem, pode ser que no momento que você inicializar o seu computador, ou no caso, inicializar o seu emulador virtual do Android, o seu computador pode ficar meio lento. Tá? Aqui eu vou deixar o padrão de memória, que é o que ele marcou para mim. Tá? Eu posso também trabalhar com celular com multicore CPU, ou seja, com, por exemplo, 2 core, poderia fazer essa seleção, tá? Não vem ao caso. E aqui eu finalizo. Finalizando então, ele vai criar para mim o meu AVD, e sempre que eu rodar um projeto, eu vou rodar esse projeto dentro desse emulador, por exemplo, e com isso eu vou fazer os devidos testes, certo? Bom, pessoal, e aí ele criou, eu tenho aqui a calculadora, vejo aqui no início. O que eu posso fazer agora? Ou eu posso rodar esse meu projeto, esse projeto como está, clicando nesse botão aqui, ou eu posso voltar novamente lá em AVD Manager, que é o que eu vou fazer primeiro, selecionar o meu dispositivo, clicar nesse botão aqui para ele inicializar. Vejam só. Vejam aqui na barra que ele está carregando, então ele vai inicializar. Ele pode levar um certo tempo para inicializar, pode ser que seja rápido, então depende muito do computador que você está utilizando. Tá? As configurações, eu sempre recomendo o notebook com pelo menos 4 GB já está bem interessante. Se você tiver menos do que isso, pode sentir um pouco de dificuldade para rodar até mesmo o Android Studio, né? Que é uma ferramenta que não é uma ferramenta tão leve. E a coisa complica um pouco mais quando você emula um sistema operacional. No caso aqui a gente está emulando um dispositivo virtual, que é a nossa calculadora, que é um celular, no caso virtual, e que utiliza memória também. Então, você vai compartilhar sua memória com o dispositivo, ok? Bom, então ele carregou aqui. Eu pausei a videoaula para que você não fique vendo a tela de carregar, né? A gente perca tempo com isso. Então, pessoal, você pode observar que é realmente como se fosse um celular. Eu tenho aqui, clicando nessa opção do meio, os aplicativos que já vem instalado por padrão, né? Então, tem calculadora, por exemplo. Basta eu utilizar o mouse, tá? Para estar trabalhando com o celular, está aqui. Evidentemente que o sistema operacional, os aplicativos que vem vai basear na versão que você escolheu. No caso aqui a gente escolheu a versão 6, certo?
e dentre outras coisas. O nosso objetivo nesse curso não é ficar vendo, evidentemente, as possibilidades que eu tenho aqui, tá? Mas notem que é bastante simples a gente estar aprendendo a mexer nessas configurações do celular, ok? O que acontece, pessoal? Agora que eu tenho um emulador, eu vou voltar aqui para o meu Android Studio, mas não vou fechar o emulador, tá? A ideia é, sempre que você for desenvolver um aplicativo, você inicializa o emulador, deixa ele ali aberto. Aí a gente criou esse aplicativo na última videoaula. Para mim rodar esse aplicativo é simples. Do jeito que está, eu vou clicar nesse botão aqui, tá? Botão para dar um run, no caso inicializar, ou Shift mais F10. Eu vou clicar e aí ele vai mostrar para mim o seguinte: quais são os dispositivos que estão online? No caso aqui eu tenho um emulador. Então está aqui online, ó, dispositivos conectados, e outros emuladores que eu tenho disponível, que são aqueles que eu tinha criado anteriormente em outros cursos. Tá? Se eu, por exemplo, quiser escolher para rodar no emulador chat, não tem problema, eu seleciono o chat, dou OK, ele vai inicializar o emulador e aí depois vai abrir o aplicativo. Se eu mando ele executar em um dispositivo que já esteja online, no caso aqui o nosso celular, calculadora, eu seleciono, dou um OK, e ele já vai fazer o deploy para dentro do celular. No caso, vai enviar esse arquivo e já vai instalar o aplicativo, como se realmente fosse um celular com esse aplicativo instalado. Então aqui você observa na parte do Android Monitor, ó, o que acontece com o nosso dispositivo, tá? Todo o processo que ocorre com ele, os logs. E aqui nessa barra aqui ele está dizendo que ele está rodando, ó, daqui a pouco ele vai fazer a instalação dentro desse dispositivo. Às vezes, geralmente é rápido, às vezes pode dar algum problema ou outro, tá? Pode ter algum erro no código, alguma coisa, e aí ele não vai executar. Notem que agora ele diz naquela barra que ele está instalando o APK. O APK é basicamente um instalador do Android, tá? Eu vou falar disso, eu falo disso em outros cursos, mas é basicamente como se fosse um executável. Olha só o que aconteceu, pessoal. Ele fez o deploy do aplicativo, eu cliquei aqui em Run, ele executou. Olha o que aparece aqui para mim, calculadora Hello World. O que é isso aqui? Isso aqui é uma activity. É a activity inicial do meu aplicativo calculadora. Se eu clicar aqui em voltar, ele vai fechar o aplicativo. E notem que aqui no meu dispositivo eu tenho definido a minha calculadora. Vejam só, eu instalei aqui o aplicativo Chat só para testar esse emulador, então ele também se encontra aqui. E aqui está a calculadora, ó, como se fosse um aplicativo. O ícone dele é exatamente um boneco do Android, porque a gente não definiu um ícone para ele. Então ele assume um padrão. Tá? Olha só, eu vou clicar no aplicativo calculadora. Observe que os logs acontecem ali, até mesmo se dá algum erro no aplicativo, depois eu consigo verificar isso. E observem que aqui, então, ele carregou a minha calculadora. Ok, pessoal? Então é bem simples, é muito tranquilo a gente estar executando o nosso projeto, a gente executando o emulador, que seria a melhor forma. E na próxima videoaula a gente dá sequência, onde eu vou mostrar um pouco mais sobre o nosso layout da calculadora, no caso aqui, como que funciona o layout, né, dentro do Android Studio. Na última videoaula eu não consegui mostrar para você porque eu tive um problema com o meu JDK, que até foi bem interessante, para já deixar em aberto, caso você tenha o mesmo problema, você tem como resolver, ok? Notem aqui, eu vou acessar aqui, e está aqui o nosso layout, ok, pessoal? A gente dá sequência então na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!